Eu queria entrar em exatas porque eu falei, exatas dá dinheiro. Eu tô fazendo esse curso, gente, eu tô fazendo esse curso pra quê? Você vai trabalhar com isso pelo resto da sua vida. Você realmente gosta disso? Quero café! Quero café! Tá começando o podcast Vida de Estudante, onde a gente fala sobre o mundo dos vestibulares e sobre a vida universitária. Eu sou Francisco Moura e o tema do episódio de hoje é: vale a pena mudar de curso? E por isso a gente tá aqui com um convidado que é especialista em primeiro ano de graduação. Ele já passou por 3 universidades, sendo uma particular e 2 públicas, e ele já tá no 4º curso que ele faz. Seja muito bem-vindo, Nossa, Eduardo Capelli. Para de fazer isso, parece a mãe dele jogando na cara dele. Você já tá no 3º curso, se forma logo. É só pra... Eu tô falando das experiências dele, cara. Ah, são É experiência. Experiência negativa é experiência. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer estar aqui, Francisco, Thiago. Eu tô muito feliz de me chamar de especialista em alguma coisa, né? Que eu acho que eu vou ser o primeiro e talvez o único convidado chamado que não é formado. Mas a gente vai aqui, vamos ver se eu consigo responder algumas perguntas que vocês têm pra mim. Você não é formado ainda. Ainda. Você tem esperança? Eu tenho. É brincadeira. Gente, a gente tá zoando com ele porque, assim, a gente é amigo pessoal. A gente, inclusive, morou junto durante 2 anos e meio. Né, você fez 1 ano... Isso você vai ouvir. Calma. Eu já você vi vai ele conhecer. de cueca, isso que eu vocês precisam. É verdade. E tá aqui também o meu companheiro de podcast, professor e que concluiu todos os cursos que ele entrou, Thiago Tolvo. Thiago Tolvo! Na verdade, eu só concluí porque eu só entrei em um também, né? Não, você fez 2 habilitações. É verdade, eu fiz 2. Nossa, eu sou muito... Eu sou Você demais. tem habilitação em física e em matemática. É que eu não queria falar, porque E o é Du de tá aqui, motorista. né? Aí eu reprovei. A única que eu reprovei foi a de motorista. Porque não deu certo, é um típico sertanesino. 3 vezes. Que é quem mora em sertãozinho. Então vamos lá, Du. Você é o grande convidado de hoje e a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, cara. Quando você tava no ensino médio, o que você queria prestar de faculdade? O que você queria cursar? Boa pergunta. Inclusive, como você fez ensino médio comigo, você sabe que a gente não era alunos exemplar no ensino médio. Ah, não. A gente fez, só que teve um pequeno porém. Quando eu tava no ensino médio, fiz 18 anos, e minha cidade no ano que eu fez 8 anos no ensino médio? Fiz 18 anos quando eu tava no ensino médio. No 3º ano, não tinha estudado nada, não tinha perspectiva de faculdade, pra mim era algo meio longe. Só, tipo, faltando 2 meses pro vestibular que eu já tinha me inscrito, eu falei... realmente, eu tenho que estar na faculdade ano que vem, né? A faculdade estava longe, mesmo assim você tinha prestado, você se inscreveu no vestibular, pagou a taxa de inscrição, mas eu acho que faculdade é uma coisa meio distante pra mim. Mas então, na época eu sempre gostei de história, só que eu não tinha essa perspectiva, eu falei, não quero ser professor de jeito nenhum. E também não sabia o que eu queria fazer, porque eu acho que a gente não tem muita exploração das áreas que a gente não tem muita essa noção, pelo menos eu não tinha, eu sou meio atrasado nessas coisas, mas eu não tinha muita noção, o que eu quero fazer da minha vida. Uhum. Quando eu me formei, eu fui chamado pelo exército pra servir no exército e entrar na turma do meio do ano. Aí minha família falou, Du, você gosta bastante de ler, então por que você não faz direito, né? Porque já que você gosta de ler, você vai dar certinho no direito. Aí eu lembro que Du, você gosta de roubar, né? Por que você não vira político? É tipo isso, né? Basicamente. Du, mas rapidão, o que você queria fazer quando você estava no ensino médio? Então, eu sempre tive na cabeça que eu queria fazer história desde que eu era mais novo. Eu sempre fui apaixonado por história, sempre saía do meu caminho pra ver coisas de história. Mas não Então, tinha assim, nada a ver com lecionar, dar aula. Nada a ver com lecionar. Não queria ser professor. No máximo, você pesquisa assim, só que, tipo... Eu nunca tive perspectiva, eu nunca conheci muito pesquisador de história. É uma coisa que eu acho que, tipo, a gente, pelo menos no ensino médio, a maior parte das pessoas não tem esse contato com a vida universitária. Pra gente é algo meio distante. Você fala, nossa, a pessoa fez universidade, é algo meio distante. Mesmo, a gente fala, advogado. Legal, o que um advogado faz? Você não sabe. Física. O que física faz? Você não sabe. Engenheiro constrói prédio, é o máximo que você consegue saber. Você não tem ideia o que as profissões fazem. Então é realmente difícil ter essa ideia. Igual, você queria fazer história, mas... Você gostava de história, basicamente. Você gostava de história. Era por causa disso. Mas o que eu queria talvez mesmo fazer, o que eu me inscrevi, deixa eu ver. Eu lembro que eu me inscrevi na época em história, no vestibular, e eu tinha me inscrevido em engenharia de materiais.
Porque o meu tio, o único contato que eu tinha com o pessoal que faz faculdade eram os meus tios. Meus 2 tios eram engenheiros. Eu falei, nossa, engenharia dá dinheiro, eu quero dinheiro quando eu crescer. Era pra agradar a família. Era pra agradar a família. Então eu me inscrevi nos 2. Eu cheguei, se eu não me engano, eu passei pra segunda fase os 2, mas, de novo, eu não era aluno esforçado. Então eu não cheguei a passar pro vestibular. Eu, passei segunda fase, mas não passei depois da segunda. Então minha família falou, já que você vai pro exército, faz meio ano de direito só pra ver como que é, já que depois você vai ter que ir. Fiz meio ano de direito na Unip, na Unip de Ribeirão Preto. Odiei, eu odiei direito. Não é que eu odiei, eu gostava de algumas matérias, só que eu tava mais fazendo porque sem perspectiva, sabe? Porque sua família pediu. Sua família falou, vai fazer. Você não tá fazendo nada? Exatamente. Primeiro Gosta de ler? Já é errado, porque eu já entrei com prazo, né? Eu já entrei sabendo que eu ia só fazer meio semestre. Então, Nossa. pra quê? O que aconteceu? O meio do ano chegou, eu não fui chamado pro exército por causa que teve corte de verbas, graças à mamãe Dilma, teve corte de verbas, e eu não consigo me imaginar no exército, nossa, seria um pesadelo. Gente, hoje eu faço história. Eu sou um estudante de história, imagina eu no exército. Não ia dar certo, graças a Deus eu não fui. Eu lembro que na época eu até queria ir, que eu era muito perdido, mas, nossa, graças a Deus eu não fui. Então eu fui fazer cursinho. Então, você tava no ensino médio, você queria, você tinha o sonho de fazer história. Tinha o sonho de fazer história. Mas achava que não ia conseguir trabalhar com isso. Falava, não vou ganhar dinheiro com isso. E eu falava, não, eu conheço um pouco de exatas, eu tenho um conhecimento de exatas. Porque, uma coisa do ensino médio, outra coisa que eu acho que prejudicou muito e eu acho que você também. O nosso ensino médio era muito fácil. E, o nosso ensino médio era muito fácil. Eu não tinha que fazer nada e eu me dava bem. Muitas aulas eu nem assistia a aula, eu ficava lendo. Não sei se você lembra, eu ficava lendo. Eu lembro. Eu tenho um aluno que faz isso também e vai mal. Tiramos nota baixa. Mas o meu ensino médio, ele era muito fácil. Então, eu tinha um ego muito alto, que eu falava, eu não preciso estudar, então, eu não preciso estudar, eu vou bem. Então eu fiz cursinho, porque eu prestei vestibular, não passei, obviamente não passei. O Du, ele era o famoso espertinho, que a gente falou no episódio da Sabrina. Espertinho, exatamente. Não preciso estudar, eu vou conseguir dar bem de qualquer jeito. Não passei, fiz cursinho, gostei muito do cursinho, que no cursinho, uma coisa que eu acho muito interessante no cursinho, é que você tem um contato com várias áreas, né? Você tem um contato com várias gamas. Tudo bem que tem o foco do cursinho que é pra passar, não é bem explorar a área, mas eu tive ótimos professores no cursinho. Eu tive um professor no cursinho que eu falei, nossa, eu gosto da paixão que ele explica, porque eu sempre gostei de explicar de coisas que eu gosto. Uhum. E esse professor, ele fez eu me apaixonar por literatura. Porque apesar de eu gostar de ler, a matéria de literatura brasileira é uma coisa que geralmente a gente tem um pouco de receio no ensino médio. No ensino médio a gente acha chato. A gente acha chato. Eu lembro que eu amei essa matéria por causa desse professor. Uhum. E, então... Qual é o professor? Era o Miller. O professor Miller. Que futuramente será convidado a participar aqui do podcast Vida de Estudante. Já vou mandar um e-mail. Mas mesmo assim, eu prestei já conflituoso de novo vestibular, porque eu coloquei engenharia de materiais de novo e coloquei história na Unesp de Franca e engenharia na USP de São Carlos. Uhum. Eu cheguei passei pra segunda fase, eu não ia passar, porque eu fiquei acho que em 68, na engenharia de materiais. De quantas vagas? De 50. Tá. Aí rodou, eu acho que até os 55, 56, não rodava muito essa. Uhum. E eu lembro que eu conheci vocês, inclusive eu conheci o Thiago aqui na casa do Francisco, nessa casa inclusive que a gente tá gravando. Eles falaram, faz o seguinte, você presta pra licenciatura, você faz na troca de curso, né? Não sei nem se tem ainda. Reescolha. Isso, reescolha. Você, na 7ª ou 8ª chamada, você pode reescolher o curso que você quer. Coloca pra licenciatura que sobra vaga, porque pouca gente quer ir. E depois você faz a transferência interna ou externa. Uhum. Então eu lembro. Então, basicamente, você só queria entrar num curso que você não gostava. O negócio você falou que não quer ser, que era professor. Falei, olha esse curso que legal. Então, que bacana. Você é professor. Eu entrei em licenciatura, com a ótica. Não quero ser professor, só tô aqui pra ir pra outro curso. Que foi nessa época que você passou em licenciatura que você foi morar com a gente lá em São Carlos. Que eu fui acabando morar com vocês. Que foi uma época muito divertida. Inclusive que eu tenho que te falar que,
essa época é um dos momentos mais incríveis da minha vida que, tipo, vamos dizer que eu me descobri muito nessa época. Tipo, esse negócio de perspectiva que... Se descobriu muito. que apesar de eu já ter feito faculdade, feito direito, foi... É aquela faculdade que eu ia de manhã, era como se estivesse fazendo colégio. Tipo, Você viajava todo dia, né, pra Ribeirão? eu ia viajar Cidade todo dia pra vizinha. Ribeirão, voltava, as provas que eu tinha era múltipla escolha, então, tipo, parecia muito mais uma extensão do ensino médio do que faculdade de vez. E eu lembro que eu comecei a fazer licenciatura, só com a ótica de eu não vou não ficar aqui. Transferi de curso, transferi licenciatura pra física, porque falando, não, eu gosto de física, tô gostando de física. Eu fui bem na... Como que era a matéria que a gente tinha com a Cibele? Mecânica. Eu fui bem... Fundamentos de mecânica. Nossa, eu fui muito bem em mecânica. Tipo, eu falei, nossa, fundamentalmente mecânica, eu fui muito bem. Eu fui com 9,5. Nossa, eu nasci pra física. Eu pensei com isso, eu tenho tudo pra física. Daí eu falei que pra física deve ser a mesma coisa. Transferi pra física. Isso depois de 1 ano na licenciatura, Depois de 1 cara. ano A na gente licenciatura. tá indo no tempo muito rápido, É, cara. A gente começou no ensino médio. Quanto tempo tem de podcast aí? 7. 14. 14 minutos, cara. A gente já passou aí do ensino médio. Ele já entrou em direito, saiu de direito, entrou em licenciatura e já mudou pra física. Ah, Vamos um pouco mais devagar. e tem um detalhe que eu esqueci. O mesmo tempo que eu passei na licenciatura, eu passei em História também, Você passou em história na onde? na Unesp Franca. Você passou e aí? Então, peraí, antes de você... Vamos voltar, eu fiquei perdido. Antes de você entrar em licenciatura e transferir, na mesma época você estava prestando vestibular ainda, logo depois do cursinho, aí você prestou, você passou nos dois. Nos dois. Passou em licenciatura e em história. Em História. Só que como eu já tava lá na USP, e também falei, nossa, tô fazendo USP, então eu vou fazer uma matéria de exatas. Ah, é que dá verdade, dinheiro. verdade. Agora, eu lembrei um negócio. Você foi pra São Carlos, já começou a morar com a gente, e lá, sei lá, 1 ou 2 semanas depois, você recebeu a notícia de... Pá, e aí? Vai pra história? Aí eu falei, nossa, eu sempre quis fazer História, mas uma das coisas que pesou muito na minha cabeça foi... eu tenho tios que fazem engenharia, qualquer coisa, eu me formo aqui nessa área de exatas e eu vou trabalhar com isso. Então, tipo, sempre tive essa perspectiva muito mais. E o que eu vou fazer em História? Porque eu não queria dar aula, eu sabia que eu não queria dar aula de jeito nenhum, falei, não tenho vocação pra isso. Falou quem tava em licenciatura em física. Porque, tipo, eu vou falar uma verdade que a gente não fala, mas uma das maiores motivações e porque a sociedade, ela faz a gente pensar assim você quer entrar num curso por causa de dinheiro. Uma das grandes motivações e eu falo que isso é uma coisa errada porque não adianta você querer fazer um curso que você não tem vocação, porque se você não quiser, você estiver num curso forçado, você vai ter que gastar muito mais energia pra ir bem nesse curso. Uhum. Que é uma coisa que eu percebo hoje em dia. Eu tô dando meio que spoilers, mas vamos continuar a história de onde paramos. Vamos. Então, assim, vamos lá. Você fez 1 ano de licenciatura e aí você mudou pra física. Eu mudei pra física, Porque você não queria ser professor. porque eu não queria ser professor. Só resume esse 1 ano. E em, sei lá, poucas palavras. Uma palavra. Doideira? Doideira. Foi fácil? Do qual de licenciatura? Eu quero saber se você teve alguma, sei lá, uma grande decepção, aconteceu alguma coisa nesse meio tempo. Foi bom ou foi ruim? Foi bom, não, eu gostei muito. No geral, foi bom. Eu gostei muito, não, eu adorei, porque primeira coisa, eu tava fora de casa, primeiro ano que eu tô fora de casa, vivendo da faculdade, mas eu tava muito perdido, uma coisa que era muito perdido, tipo, porque eu tava perdido que era um curso que eu tô fazendo um curso que eu não sei que eu não quero, e eu não sabia das extensões, eu tava muito perdido porque eu entrei logo depois, eu comecei já na segunda semana que já tava de aula, então foi um ano muito perdido e eu achava muito de boa, porque o primeiro semestre foi de boa, eu fui muito bem no primeiro semestre, não precisei estudar em nada. Que eu falei, é igual ao ensino médio, não precisei estudar em nada. Só teve uma matéria que eu fui mal, que foi a matemática, que eu fui muito mal. O do Não é entrou- matemática, é... Fundamentos da matemática elementar. Fundamentos da matemática elementar. Ô, Du, você tava fazendo faculdade errado. Você entrou em Direito, era uma extensão do ensino médio. Entrou em licenciatura em Física, apareceu ensino médio. Ou você era muito inteligente, ou Não. Não, mas aí ele mudou pra bacharelado em física. Aí eu mudei pra bacharelado em física. E aí? E aí eu descobri por que você tem 70% de evasão no curso. Porque, tipo, tinha amigo... Você tá lá, inclusive. Eu tô lá, eu faço parte da estatística, eu tenho que manter, né? Tô lá pra continuar a estatística alta. Falar, nossa, curso difícil. Eu fui muito mal, eu reprovei em 2 matérias. Química, eu lembro que eu fiz 2 vezes química. Tive que fazer 2 vezes química. Pra garantir que fez direito, né? Pra garantir que fez direito. Não, né? direito ele já tinha feito antes. E
eu comecei a perceber, isso é que agora a gente tá falando em física. O que eu vou fazer com física, mano? Eu não sou bom nessa matéria. Eu não me vejo pesquisando, porque, tipo, tem amigo meu, que a gente até conhece, o Francisco conhece, que é um amigo nosso que formou em física, que é o Arthur. E ele chegava pra mim que ele pegava livro de cálculo e ele gostava de ler porque ele gostava. Mano, eu olhava pro livro de cálculo, eu tinha receio, eu tinha nojo, eu fazia a lista, tipo, na madrugada antes da prova, ficava a noite virado na base de café, fazendo a lista. Pelo menos estudava pela lista. Estudava pela lista, só que não adianta nada você fazer a prova virado, porque você chegava lá, eu olhava pra prova, a prova piscava assim pra mim. Não, aquela, vamos lá, vai encarar. E, tipo, uma coisa que eu falo que um dos grandes mentores hoje em dia meu, eu acho que é o Thiago. Que o Thiago, ele chegava, que ele sempre falou pra mim, não, o meu sonho é ser professor. Meu sonho é ser professor. Ele dava aula no cursinho, gente. Ele chegava, ele brilhava, os olhos brilhavam quando ele falava da turma, não sei o quê. E eu comecei a repensar a minha vida, tipo, por que eu quero fazer física, velho? Por que eu quero fazer física? Eu sempre fui fazer história, eu não curti o curso. Eu não vi a hora de trabalhar e eu percebi que, tipo, em vez de eu estar estudando pras matérias de física, eu tava vendo vídeo de história. Eu tava lendo livro de história, das coisas, e falei, gente, eu quero ser que nem o Thiago, eu quero ficar feliz que nem o Thiago. Ele faz o curso, ele tem os momentos difíceis, mas ele sabe o objetivo, ele tem meio e fim, vamos assim, ele vê o futuro dele, o que ele quer fazer. O segredo é muita droga. Então... Ô, Du, mas assim... Ficar feliz é uma coisa, agora ficar feliz que nem o Thiago é muito difícil, cara. É assim, Uma coisa é você tá feliz na festa. É. Que nem... Outra coisa é você saiu do trabalho e você tá feliz. Você foi viajar ontem. Eu acordo 4h30 da manhã, vou viajar para outra cidade, dou 9 aulas e depois eu ainda tenho 1 hora de viagem pra voltar. E eu volto feliz, gente. Eu falo, foi cansativo, mas foi bom. É isso. É isso que vocês têm que procurar, crianças. Procurem uma coisa que vocês gostem de fazer, que vocês querem fazer, que aí o dinheiro vem por consequência. Porque, tipo, além de tudo, tá começando a me sentir um inútil, porque eu não ia bem nas matérias, eu não tinha vontade de fazer nada. Vocês lembram como era a minha rotina? Eu ficava na cama o dia inteiro. Assistindo Narutinho. Assistindo anime. Sem legenda. Eu ficava na cama o dia inteiro, não fazia nada, não tinha motivação pra nada, e você começa a sentir bosta, tipo, eu começava a me sentir muito ruim, não tenho vocação pra isso, talvez faculdade não é pra mim. E deixa eu comentar uma coisa que eu lembro de você dessa época. Ou você não dormia nunca, ou você dormia o dia inteiro, cara. Sim. Eu lembro que, tipo, às vezes a gente acordava cedo pra ir na academia, tá? A gente fazia estágio de manhã, a gente ia na academia antes do estágio. A gente acordava, tipo, às 6 da manhã. Aí o Du já... Nossa, o Du, você já tá acordado? Aí ele... Não, eu dormi. Eu não dormi ainda. Então, assim, cara, ou você não dormia nunca, ou, tipo... Você dormia 2 dias seguidos, cara. Então, era tipo, muito extremo. Eu comecei a ficar bem depressivo, sabe? Porque, tipo, eu falei, eu não vou mal nas matérias, mesmo que eu passar, que eu não acho que eu vou passar, eu não vejo o que eu vou fazer com isso, porque eu não quero trabalhar nessa área. Porque uma coisa é você, no ensino médio, ser bom, conseguir ir bem em matemática, ser bem em física. Outra coisa é no nível de faculdade. No nível de faculdade, se você não gostar disso e você não for atrás... Porque uma coisa que eu acho que a faculdade você aprende que você tem que meio que se virar sozinho. Você tem que aprender meio que sozinho. O professor tá lá como um guia. Ele tá lá como um guia, mas Às vezes nem isso. Ele tá lá só pra falar, gente, o livro é esse. O livro é esse, a lista Corre é essa. atrás. Às vezes ele nem tá lá. Então, tipo... A gente teve isso na vaga, professor que não ia. Mais de uma vez, inclusive. Mais de uma disciplina teve professor que não ia na aula. Então eu comecei a falar, não, eu não vou pra isso, vou tentar uma última vez. Vou fazer o que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis fazer desde o fundamental que eu queria fazer história. Vamos fazer história. Se der dinheiro ou não, vamos ver. Porque, tipo, eu comecei a perceber que tem vários professores que nem... Esse meu professor Miller, ele adorava. Você via que ele gostava de dar aula dele e cativava. E ele foi um dos professores mais procurados. Então, tipo, esse negócio de você ir atrás do dinheiro... Eu acho que se você fizer algo que você se diferencia nesse negócio, você consegue viver disso, não importa. Não vou dizer que você vai ser milionário, não tô falando isso, mas você não vai se preocupar tanto com dinheiro atrás pra frente. Vai ser muito mais difícil você tentar conseguir dinheiro em uma coisa que tenha uma procura alta, só que você não tem motivação pra ir atrás das coisas. Você não tem motivação, você não tem esforço pra ir. Nossa, isso faz muita diferença, cara. Isso faz muita diferença. E eu falei, não, então saí do curso e vou prestar vestibular de novo. Eu saí no meio do ano, não deu tempo de eu me inscrever no Enem. Eu consegui me inscrever só na FUVEST e na Unesp.
na VUNESP. Não passei na FUVEST, passei a segunda chamada. Eu passei pra segunda. Nossa. Segunda fase? Pra segunda fase das duas. Aí na Unesp, eu fiquei na fila de espera. E eu falei, vamos ver se passar ou não. Passei, fui chamar. Nesse período, enquanto o Du tava esperando a chamada, eu lembro que eu reuni o pessoal da casa que a gente morava, o Francisco já não tava mais lá, e a gente apostou. E aí, será que ele vai passar ou não vai? Eu apostei que não ia. Top. Eu não tava mais? Não. Foi depois, porque acho que a gente se formou ainda. A Foi gente se 2019, formou, eu continuei. 2019. Até. Aí eu passei... Desculpa, Du. Não, de boa. Eu passei, falei, nossa, finalmente passei na faculdade que eu gosto. O que aconteceu? Pandemia. Calma, vamos voltar. Calma aí, você prestou vestibular em 2019, Em 2019. passou em 2020. Passei em 2020. Na hora que eu passei, a semana que eu passei, pandemia, acaba tudo, tranca tudo, indefinido se vai ter AD ou não. No começo, porque não foi AD logo de cara, né? Foi, vamos adiar, e depois foi AD. Na época do EAD, eu fiz o metade do primeiro ano, só que, tipo, velho, tava muita confusão, eu vi que eu não tava aprendendo nada, e nessa época eu já tava trabalhando. Eu falei, não, vou trancar até depois começar o presencial, porque... O seu trabalho que você fazia, tinha alguma coisa relacionada com o curso, algum outro curso que você já tinha feito? Não, eu atendia, eu era meio que subgerente de uma loja. Subgerente. Só que eu recebia menos de um salário mínimo, tipo, era... Menos de um salário mínimo. Mas então, eu fiz algumas matérias, eu lembro que eu gostava de ler porque... Eu fui bem nas matérias que eu fiz porque o professor dava o texto, eu gostava de ler o texto. Às vezes ele dava um capítulo, eu pegava o livro pra ler. Porque eu gostava muito disso. Nerd. Mas então, teve todo esse período ainda indeciso. E foi até aí as aulas voltaram esse ano. Ficaram todo esse período, eu tranquei o segundo ano. E agora agora que começou, eu falei, não, eu quero me formar o mais rápido possível porque eu já quero trabalhar. Então eu tô fazendo agora os 2 anos, o segundo e o terceiro ano. Eu lembro que no começo eu falei, nossa, eu na física, eu já não conseguia fazer um ano normal. Ainda mais agora fazer 2 anos, como que vai ser isso? E como tá sendo? Muito de boa. Tá sendo muito de boa. Primeiro que eu já falei que o meu perfil todo mudou, porque, que nem vocês falaram, eu ficava em casa o dia inteiro. Hoje em dia eu quase não fico em casa. Eu vou em casa praticamente pra dormir ou pra tomar banho em alguma festa. Ou tomar banho e dar aula. Eu comecei... Como assim dar aula? O que aconteceu aí? Do nada você tá dando aula? Calma aí, conta essa história. Cadê aquele garotinho que falava que odeia professor? Que quer bater em professor? Uma das coisas que quando eu já começou o ano, eu falei, não, eu quero dar aula no cursinho. Eu quero dar aula no cursinho porque, tipo... No cursinho popular da Unesp de Franca. Da Unesp de Franca. Tá. Porque, tipo, eu falei, nossa, eu gosto de explicar as coisas. As pessoas que me conhecem sabem que quando eu fico muito animado, eu começo a explicar as coisas e eu gosto muito de explicar as coisas. E eu falei, velho, se eu tiver que ganhar a vida dando aula, pra mim não vai ser algo ruim. Não vai ser algo ruim. Só que só tem um jeito da gente descobrir isso. Vou dar aula no cursinho. E eu lembro que eu tava muito ansioso antes de dar aula no cursinho. Falei, nossa, e se eu não gostar? E se eu não gostar de dar aula no cursinho? E se eu não for bom o suficiente pra isso? Será que minha mãe aceita eu largar um outro curso? E se eles perceberem que eu sou uma farsa? Aí eu lembro que eu fui chamado pra dar uma aula teste. Primeira coisa que eu falei, vou mandar mensagem pro Thiago. Ô Thiago, então eu vou dar aula teste de física, porque é uma coisa. Lá no campus tem muita gente pra dar as matérias de humanas. Só que não tem gente pra dar as aulas de exatas. E tinha, ou eu dava monitoria, ou eu dava aula de física. Eu falei, velho, vou dar aula de física porque eu fiz física, né? Então vamos tentar pelo menos utilizar alguma coisa do meu passado pra não deixar apagado. E eu me inscrevi pra dar aula de engenharia elétrica. Física elétrica, desculpa, gente. Dar aula de física elétrica. E eu mandei mensagem pro Thiago e falei, Thiago, me manda algum conteúdo sobre campo elétrico que vai ser da aula teste e vamos ver como vai dar. Aí eu fui lá, olhei a mensagem, falei, deixei lá, ela maturando um tempinho, aí quando tive tempo eu respondi. Você respondeu. Aí eu preparei minha aula, primeira aula, em 15 minutos eu dei toda a matéria que eu tinha preparado pra 40. Porque eu falei, tava muito nervoso, eu falei, não, vamos começar a fazer exercício. O bom da aula de física é isso. Qualquer coisa, gente, dá exercício. Qualquer coisa dá exercício, explica, porque às vezes o exercício é melhor que a teoria, porque é na prática, sabe? Você vê a lógica, você já usa a lógica na prática. E eu fui selecionado pra dar aula pro cursinho. Minha primeira aula do cursinho tava muito nervoso, que eu falei, nossa, vocês vão perceber que eu sou uma fraude. Eu passei porque não deve ter tido outra concorrência, não sei o quê.
Primeira aula eu dei muito nervoso, muito nervoso. Eu não fiquei feliz com a primeira aula que eu dei. Eu falei, nossa, tem certos aspectos que eu esqueci na hora. Ô, Du, da primeira aula a gente nunca esquece. Eu lembro da minha primeira aula, eu tava nervosaço. Ela foi sensacional. Nossa, ela foi muito boa. Você lembra da sua primeira aula, Francisco? Não lembro. Você não lembra? Não lembro. Sério? Eu não lembro. Nossa, eu não esqueço da minha. Mas então, é tipo, eu dei uma aula boa, eu vi que os alunos gostaram, só que, tipo, eu fiquei muito nervoso, porque eu tava ainda muito preso. Tipo, muito com esse negócio de me julgar, não sei o quê, sou uma farsa, não sei o quê. Aí eu comecei a preparar os tópicos que eu achei que eu esqueci. Eu falei, não, vou fazer slide. E o meu slide eu falei, não, só coloco os tópicos pra não esquecer, pra lembrar disso. A segunda aula que eu dei, eu amei. Eu amei a segunda aula que eu dei. Eu dei a segunda aula já preparando as coisas. Aí teve uma aluna que perguntou: ô professor, a gente tá sem a matéria de. Sem o professor de física ótica. Vai ser você ou outro professor que vai dar? Eu falei: então, a gente ainda tá conversando, talvez seja eu. Ela falou: não, eu quero que seja você porque eu gostei muito de jeito que você explica. Nossa, isso eu ganhei um ano. Eu não ganhei o dia, eu ganhei um ano. E eu comecei a ficar cada vez mais ansioso pra dar aula. Tipo, mais ansioso de eu querer dar aula. Coisa boa, aquela ansiedade boa, chega logo. Eu dava aula de sexta, a primeira coisa que eu fazia de segunda era começar a preparar meu cronograma. Nossa. E pra quinta fazer os slides. E eu começava falando, nossa, eu vou falar isso. Nossa, esse exemplo é genial pra dar. E eu dava aula, gente, eu saía sorrindo da aula, eu saía muito feliz. E eu falei, mano, é isso que eu quero, é isso que eu vou dar. Aí, tipo, tem muita gente que pergunta... Então, calma aí, você tá cursando história... Eu tô cursando história... E você dá aula de física. Aula de física. E uma coisa que muita gente fala é... Não sei se a câmera tá pegando, mas o olhinho dele tá brilhando quando ele fala, hein? Olha esse olhinho. Olha o olho brilhar. Uma coisa que muita gente me pergunta que não dá aula de física, que, tipo, não dá aula... Você fala, gente, o tempo, não sei o quê. Ou fala, nossa, você tá... porque eu tô fazendo o segundo e o terceiro ano junto. Eu tô fazendo os dois... Nossa. Eu faço o segundo... Ainda tá dando aula. Eu faço o segundo ano de manhã e o terceiro ano de noite. E tem gente que fala, gente, mas como você consegue? Eu não acho pesado. Eu não só acho pesado como em algumas matérias eu sou o aluno com a maior ponderada. Porque, tipo, gente, quando você gosta de uma coisa, essa coisa é fácil. Porque você não precisa gastar tanto esforço pra ir atrás, tipo... Que nem vamos pegar física. Eu pegava física, eu ficava olhando pra lista de exercício, eu ficava adiando. Na hora que eu tinha que fazer, era uma dificuldade. História não, eu pego o texto que eu tenho que ler, eu fico lá e eu fico 4 horas na biblioteca sem sair, porque eu tô lendo o texto e eu tô fazendo resumo e eu gosto disso. Caraca. E é isso que eu ia falar, então não é o curso que é mais fácil. Não é o curso que é mais... É você que tem mais interesse, então aí você corre atrás. E outra coisa que é perspectiva, gente. É uma coisa que eu falo que eu não tinha perspectiva em física. Eu falava, nossa, eu tô fazendo isso, eu me sentia que eu deixava a vida passar, sabe? Eu tava no rio e deixava, vamos ver se rio vai dar. Não, Vida leva eu. a vida leva eu. Agora tem perspectiva, não, eu tô fazendo isso, eu quero me formar. Eu quero me formar porque eu quero dar aula nisso, eu quero começar minha vida já dando aula nisso. Eu gosto mesmo de dar aula nisso. Tanto que não é à toa que eu tô fazendo os 2 anos juntos. E ano que vem eu quero também tentar já pegar os 2 anos pra já completo o curso. E o segredo que eu contei pra vocês essa semana, eu tô querendo agora voltar, depois que eu me formar, tentar dar aula em São Carlos. Largar a faculdade? Não, quero completar essa faculdade, dar aula de história em São Carlos, ou mentoria, porque eu quero voltar pra licenciatura em física, porque agora que eu tô dando aula de física, eu adoro. Então já muda. A partir de agora, formado, você não vai dar monitoria de porcaria nenhuma, você vai dar aula. Vou dar aula. Aula. Que da hora. Eu quero começar a dar aula porque eu quero trabalhar com isso, gente. E eu entendo agora o Thiago, que, tipo, ele ia, gente. Eu sempre tinha essa perspectiva que só dava aula quem não conseguiu o que queria. Nossa, Du. Vai tomar no seu cu. Não, mas eu sempre tive essa perspectiva porque muito disso foi construído à minha volta. Porque, tipo, eu construí da minha volta falou, não, você tem que fazer uma faculdade de engenharia, você tem que fazer o que você quer. Quando eu conheci o Thiago, foi um choque, porque, gente, ele falava pra mim, nossa, eu quero muito dar aula, eu sempre quis fazer curso de licenciatura. Eu falei, nossa, gente, nunca conheci alguém que queria ser professor. Isso existe? Porque, tipo, Como nossa, assim? No que você fracassou? porque, tipo, eu sempre tenho a sorte de ser uma profissão desvalorizada. Não tô falando que não é, ela é desvalorizada, mas, tipo... É uma coisa que você realmente quer dar e quando você dá... É uma coisa que você realmente gosta. E quando você tá fazendo algo que você gosta, você se destaca. Você se destaca, não importa o que você tá fazendo. Uhum. Cara, e Olha o só. Thiago, ele gosta tanto de dar aula que eu lembro que você me contou que você escolheu física
Não porque você queria fazer física, mas tipo assim, Eu queria ser professor. você só queria ser professor. É isso. Aí eu fui lá, eu fui procurar na época, 2013, 14, eu fui procurar qual professor tá mais em falta hoje no país. Aí eu olhei lá, primeiro, física. Vou dar aula de física. É isso. Você queria ser professor de qualquer coisa. Simplesmente eu queria dar aula. Caramba, velho. O E cara aí é eu muito vou- louco. física. Você foi fazer física porque era o que tá em falta. É, eu era bom em praticamente todas as matérias na escola, no ensino médio. Eu tinha uma facilidade com exatas, mas eu gostava de biologia, gostava de química. Eu literalmente fui ver o que tava em falta. É isso. Cara, eu não Pronto. conheço ninguém como o Thiago, velho. Então, é isso, eu realmente descobri, vamos dizer que... Que nem eu... É aquele negócio, vocês me lembram como que eu era na graduação de física. Eu lembro. Velho, eu posso falar, eu sou outra pessoa hoje, porque eu literalmente eu faço quase todo dia na biblioteca, ou às vezes eu durmo cedo, gente. Eu durmo cedo nem por causa que eu falo, nossa, eu vou dormir cedo que eu tenho aula amanhã, eu quero acordar disposto pra ficar o dia inteiro na faculdade. Quando você tá fazendo uma faculdade, você com certeza vai ter aquele momento e vai falar, e se eu largar tudo e ir embora? Se eu ir pra praia, fazer qualquer coisa, fazer qualquer outro curso, sim bem deixar, porque você não vai aguentar. Agora, quando você faz uma coisa que você gosta, uma coisa que você quer, o que vai acontecer? Você vai ter um incentivo, pelo menos, eu preciso me formar, vou aguentar isso, esse perrengue pra me formar, porque eu sei que quando eu me formar, eu vou estar fazendo algo que eu gosto. É o que você tá passando agora. Não, que nem eu tava falando com um amigo meu outro dia que eu gosto muito de jogar. Eu passava muito tempo, inclusive, na graduação de física jogando videogame. Hoje em dia eu quase não jogo, tanto que meu amigo falou, chama você pra jogar, não dá? Eu falei, não, agora é final de semestre, então eu tô mais de boa que é o final de semestre, dá pra jogar. Ele falou, como assim final de semestre? Geralmente não é pior. Não, porque, tipo, eu fui tão bem nas primeiras matérias e eu, tipo, eu não me sinto que eu me esforcei, sabe? Eu não me sinto que eu me esforcei, eu só gostei do texto e ia lá atrás. Que agora eu tô muito de boa, tipo, tá quase todo mundo da minha turma meio morto, agora falando, não aguento mais, e eu tô lá de boa, assim, tipo, Porque você foi bem nas primeiras provas. Eu fui bem nas primeiras provas. E era uma coisa que nunca acontecia na licenciatura. Porque geralmente, na licenciatura não, na física. Geralmente, final de semestre tava morto, gente. Eu tava... A alma não tava mais lá, só tava o sonâmbulo, o café. Da hora Café demais. com manteiga e óleo de coco. Nossa. Excelente. Ô, Du, agora assim, repassando alguns pontos da sua história, porque o objetivo desse podcast é, vale a pena mudar de curso? Então, vamos repassar por alguns pontos. Você entrou em Direito por quê? Porque eu entendi direito, porque a minha família falou, você é bom em ler, e também, tipo, parte da minha família tem um cartório, então Você é falou... bom em ler, você tá alfabetizado. Você gosta de ler, então tem tudo a ver com direito. Então, assim, você foi por influência da família. Eu fui porque eu tava Porque perdido. era, tipo... Então, mas foi recomendação da sua Foi família. recomendação da família. Recomendação da família Você falou, fez quanto tempo de Direito? fiz um semestre de direito. E aí Semestre, você largou 6 meses. porque você nem queria ter entrado. Não, Você... é que eu já ia entrar no exército, então, tipo, falaram, vai fazer só pra ver se você gosta mesmo. Só pra não ficar parado. É, só pra não ficar parado, foi realmente isso. Só pra não ficar parado. Eu entrei, saí, tanto que eu... Então, nem- mas aí por que você largou? Você não queria? Eu não queria, eu falei que não era isso que eu queria. Tanto que eu nem gosto muito de contar direito como uma faculdade, porque eu não conto muito o que eu fiz, porque eu me esforcei tão pouco, e eu já entrei com a ótica de não vou entrar, não vou... Mano, não entre em uma faculdade se você não tem a ótica de querer fazer ela, querer trabalhar com isso. Talvez no futuro você nem trabalhe com isso na faculdade, mas, tipo, se você já não se enxerga trabalhando com isso na faculdade, gente, a chance de você ou não completar a faculdade ou depois querer fazer outro curso é muito grande. Se... E aí, cara, depois, quando você entrou em licenciatura, você entrou pensando em fazer a transferência pra física. É, já entrei pensando em transferir pra física. Então, tipo assim, você entrou já nem querendo fazer também. É, tipo, gente, eu não entrei em licenciatura porque eu queria fazer, eu quis aproveitar do sistema. Você queria fazer física. Eu queria fazer... Na verdade, eu queria fazer qualquer coisa de exatos, porque Você na minha não cabeça... queria, na verdade, você tava prestando engenharia. Eu queria Então engenharia. a ideia era você, se eu não me engano, né? Você queria entrar em licenciatura Transferir e transferir pra física E de e física depois pra- de física pra Nossa. engenharia. Eu queria entrar em exatos porque eu falei, em exatos dá dinheiro. Ah, tá. Então, assim, olha que louco a história. O Du tem muita experiência, cara. Primeiro, você entrou num curso porque sua família queria, e depois você entrou em outro pensando em ter dinheiro. Mas ainda não era o que você queria fazer. Aí escolheu licenciatura, otário. Não, então, aí você fez 1 ano de licenciatura, transferiu pra física. A física foi o que você ficou mais tempo entre esses. Você 1 fez ano e meio. 1 ano e meio de física. Você largou porque você tava Eu não ia me esgotado. formar. Eu não ia esgotar e eu falei, gente, eu não vou me formar. Você não gostava, Eu não vou me você formar. não se dedicava, você não tinha vontade pra fazer nada.
Cara, você tava muito depressivo Sabe naquela que hora época. eu parei pra pensar que, nossa, o que eu vou fazer se eu me formar em física? Quando já tava com 1 ano e meio. Eu parei pra pensar. Literalmente, eu parei pra pensar. Realmente, a gente tá fazendo isso, não é que nem ensino médio que você sempre vai. Você tá fazendo isso porque você quer trabalhar com isso, né? Eu pensei, o que eu vou fazer com física? Eu não quero pesquisar, eu não tenho vocação pra pesquisar. E eu comecei a pensar, tipo, em dar aula. Eu falei, eu gosto de explicar. E eu lembro que, tipo, muitas vezes pelo menos pra meus primos, pra minhas primas, às vezes eles queriam algo de história, assim, tudo, pro vestibular. E eu ajudava muito eles. E eu falei, nossa, eu gosto muito de explicar. E eu gosto de tentar entender se a minha lógica tá funcionando. Porque eu tenho um problema muito sério, que vocês sabem, que às vezes eu falo alguma coisa, eu escrevo alguma coisa que não tem nexo nenhuma. Fez muito sentido na minha cabeça, mas na hora não fez. O tempo todo. O tempo todo. Vocês, inclusive, já perceberam. Então, tipo, eu comecei a repensar isso e eu falei, nossa, eu gostaria de dar aula. Talvez se eu tiver que viver a vida dando aula, não vai ser algo ruim. Porque eu gosto de explicar as coisas. E vamos lá, vamos dar chance pro curso que eu sempre quis fazer. Vamos dar chance pra algo que eu sempre quis fazer, história. E se história não for bem, é porque eu sou um preguiçoso e não tem... eu sou um preguiçoso e não tem salvação. Porque se história, que desde o ensino fundamental falou que eu quero ir e não for bem, então não tem salvação. Então realmente eu sou um fracassado. Você disse que você achava que professor era quem não conseguiu, não deu certo na vida. É. Aí depois que nada deu certo na sua vida, Olha o ciclo. você virou professor, é isso? Mas que nem, tipo, outra coisa da faculdade, que é uma coisa muito importante, gente, é as coisas que as oportunidades que a faculdade te abre, que é as extensões. Eu lembro que na física eu não fui atrás de nenhuma, gente. Eu nem sabia a extensão, não fui atrás de nenhuma. Agora na história eu tô no cursinho, que é uma extensão. E eu tô também no Gaia, o Gaia que é outra extensão que é a gente plantar árvores. E eu tô tentando entrar agora no Graal, que é você cuida dos cachorros de rua da Unesp. E você compra pão de queijo muito caro. Então, Graal, você vai trabalhar no Graal? É isso. Eu ouvi dizer que as pessoas que trabalhavam no Graal são pessoas que não tiveram dinheiro pra pagar a conta e ficaram presas lá pra sempre. Porque, tipo, eu comecei a fazer, gente, e eu comecei a pensar, eu quero me formar. Falei, eu tenho a tarde inteira livre, então eu tenho a tarde inteira livre. Eu fico 3 horas na faculdade, na biblioteca, do momento que a biblioteca fecha, dá pra ir nessa extensão. Aí eu comecei a pegar a extensão e eu não tô carregado. Eu lembro que quando eu tava na física eu não fazia nada o dia inteiro e eu falava, nossa, eu não tenho tempo. Vivia falando pra mim, eu não tenho tempo, eu faço nada o dia inteiro, mas não tenho tempo e eu pegar mais isso não vou conseguir fazer. Agora eu tenho um monte de coisa cheia, eu tenho minha agenda praticamente cheia e eu não me sinto que eu tenho tempo. Uma das coisas também, quando eu fazia física, eu não via a hora de ir pra casa. Eu não via a hora de voltar pra minha casa em Sertãozinho. Então, tipo, agora eu volto de sábado. Eu volto sábado, eu geralmente pego o ônibus do sábado às 9 da manhã. E eu volto pra Franca no domingo às 6 da tarde. E às vezes eu tô lá e falo, não, vou passar esse final de semana aqui porque fica muito mais fácil do que cansativo. E eu não me importo com isso, sabe? Eu não me importo. É uma coisa que realmente, gente, como eu posso dizer? Eu me sinto que eu tô feliz. Eu realmente tô feliz porque finalmente eu tenho perspectiva. Cara, que da hora. Isso aqui é a jornada do herói. O herói tava triste, acabado, do nada acontece uma virada na sua vida e aí dá aquela guinada. Então, tipo, uma coisa que eu acho que essa pergunta é muito importante quando você vai mudar de curso é, tenha perspectiva. Eu tô fazendo esse curso, gente, eu tô fazendo esse curso pra quê? Eu me vejo fazendo tal coisa? Você tem perspectiva, você trabalhando, você gostando de trabalhar nisso? Porque se você não se destacar no que você faz, não adianta você nem fazer. Tipo, porque pra se destacar, você precisa ter esforço. E você não precisa gastar muita energia se você já gostar do que você faz. Então, assim, o pessoal que tá fazendo uma faculdade, uma graduação, não tá feliz, tá infeliz, não tá vendo essa perspectiva que você falou, você recomendaria... Se você já estiver prestes a se formar, eu recomendo você se formar. Vou ser sincero. Se você estiver prestes a se formar. Agora, se você estiver no segundo ano, se estiver no segundo ano, você tá indo mal, e cada vez você... E tem uma coisa que é o efeito bola de neve que eu começo. Você começa a ir mal, e você começa a não ter perspectiva, você já tá indo mal, eu acho que é bem difícil você se formar. Eu acho que você vai ficar perdendo mais tempo querer salvar isso do que você realmente ir no curso que você já gosta. Se você já tem esse curso na cabeça, falou... desde o fundamental eu penso nesse curso, mas não quero fazer porque minha família não apoia, ou não vai dar dinheiro. Gente, a família também não apoia se você não completar o curso. Então... Du, então complementando o que você falou, aquilo lá de se esforçar. Você falou, se você tá em algo que você gosta, você não se esforçar não é tão difícil.
O contrário também acontece. Se a pessoa tá num curso que ela não gosta, tá num curso que ela odeia, se esforçar, ela vai ter que se esforçar muito mais do que aquilo realmente demanda. Então, assim, pra quem entra num curso que não quer fazer, tá fazendo algo que não gosta, como é que ela vai se destacar? Como é que ela vai se esforçar por aquilo que ela não gosta, cara? Então, assim, o esforço vai ser muito maior pra você ter um resultado muito menor. E outra coisa que eu culpo também de eu desistir fácil dos meus cursos é que eu não fiz extensões, gente. Faz extensão, porque uma coisa... Você vai aprender mais sobre como... A extensão é meio que o spoiler do como vai ser seu trabalho daqui pra frente. Você vai aprender mais na extensão e você já vai ter o gostinho de como vai ser trabalhar com isso, gente. Extensão pra mim, a coisa mais importante da faculdade. Porque, tipo, você já se esforçou na extensão, você já fazendo algo que você gosta na extensão, você aprendendo a gostar da extensão, eu acho que bem na matéria vai vir mais naturalmente. E todos esses cursos que você fez, esse tempo que você gastou, tipo, foi meio semestre, meio ano fazendo direito, depois foi mais um ano fazendo licenciatura, depois mais um ano e meio fazendo física, foi jogado fora? Não acho que foi jogado fora, porque... Vocês me conhecem, eu me via como uma pessoa muito diferente quando eu entrei na faculdade. E eu acho que toda essa construção que eu tive agora tá fazendo, eu tô valorizando, sabe? Que nem, agora eu dou aula de física. E um dos grandes motivos de eu dar aula de física é, tipo, tudo bem que eu dou física elétrica, mas eu já tenho parte do conhecimento. Então, tipo, eu não acho que foi jogado fora, mas eu acho que se eu tivesse ficado mantido na física, quebrando a cabeça em algo que, tipo, sem licenciatura, quebrando a cabeça em algo que eu não tenho perspectiva de futuro, eu acho que teria sido jogado fora. Eu acho que se eu tivesse mantido, teria sido jogado fora. E você teve as experiências também, né? Tanto pessoais, conhecendo a galera, se divertindo, acho que também conta. Tipo, eu acho que a faculdade é uma das grandes... Gente, faculdade não é só as matérias, que nem eu falei, extensões e as pessoas. Tem um grande amigo meu que fala que faculdade é QI, que é quem indica. Que é tipo, é o networking que você faz na faculdade. E só complementando uma coisa também, você comentou sobre, pô, se você já tá indo mal e tal... mas eu acho que o que depende mais é se você realmente gosta. Porque como a gente viu no episódio da Sabrina, que foi o primeiro episódio aqui do podcast Vida de Estudante, ela tava indo muito mal, mas ela adorava. Ela adorava programação, ela adora programação, ela queria ser programadora, mas ela tava indo muito mal. Mas ela ama aquilo. E outra coisa... Uma frase dela que eu não esqueço, quando ela foi contratada, o pessoal que tava entrevistando ela acabou comentando. A gente pode te ensinar programação, pode te ensinar cálculo, pode ensinar o que for. A gente só não pode te ensinar a gostar disso. Que é uma coisa que ela fazia. Ela fazia com amor. Porque ela gostava muito. É o que você tá sentindo agora. E outra coisa, essa dica também é em exata, gente. A grande chance de você indo mal mesmo você não goste. Então também, se você estiver fazendo exato, se estiver fazendo cálculo 1, você quase 100% de chance que você vai ir mal no cálculo 1, gente. A não ser que você seja um gênio. Então, tipo, tô indo mal no primeiro semestre. Gente, calma, eu falei. O mais importante é você ter perspectiva. Você quer trabalhar com isso? Se você quiser, se tiver essa perspectiva, continua no curso. Agora, se você for que nem eu, só tá deixando a vida te levar e você para, depois de 1 ano e meio do curso, você para e pensar, pera, o que eu vou fazer se eu me formar? Você percebe que você tá no curso errado. Então, caminhando aqui pro final do nosso podcast, cara, o que você diria pra aquela pessoa que fala, pô, minha família quer que eu faça medicina, acho que eu vou fazer medicina. Não curto muito, mas meu pai quer muito que eu faça medicina, eu vou prestar. O que você diria? Tenha perspectiva, para pra pensar, realmente isso que eu quero? Tenha perspectiva, tem essa perspectiva, você vai trabalhar com isso pelo resto da sua vida. Você realmente gosta disso? Porque senão não adianta nada. Porque é importante falar isso, né? Porque a pessoa entra num curso, ela vai passar ali 4, 5 ou mais anos nesse curso, depois ela se forma nisso, ela vai trabalhar com isso o resto da vida. Pô, se é algo que você não gosta, você não quer, pra que você vai ficar trabalhando com isso? E, gente, é a sua vida. É a sua vida. Você vai fazer um negócio pra agradar os outros? Não, e além, hoje em dia a gente sabe que o mercado de trabalho tá cada vez mais difícil. Gente, pra você hoje em dia trabalhar, você tem que se destacar nessa área. E pra você se destacar, você tem que gostar, porque senão você vai ter que gastar um esforço monumental pra fazer algo que você não gosta. Monumental. Então agora, bate bola, jogo rápido. Fazer curso porque a família quer. Eu não recomendo, a não ser que você goste, mas eu não recomendo você fazer. Fazer um curso que eu não gosto, mas que vai dar dinheiro. Também não recomendo, porque a chance de você não completar o curso ou completar o curso e não ganhar dinheiro nisso também é muito alta. Eu conheço gente que completou o curso, depois que completou o curso, foi fazer outro curso, porque falou, velho, eu não vou trabalhar nisso, não consigo.
Eu? Não consigo trabalhar isso e agora tá fazendo um curso que gosta e, tipo, antes de completar o curso já tá, às vezes, ganhando dinheiro nessa própria área. Cara, eu conheço uma pessoa que fez um curso, se formou no curso e hoje em dia não trabalha mais com o que se formou. Eu. Mas você já trabalha na área da educação, de certas Eu formas. isso na minha cabeça, Eu porque tô- isso é tão comum acontecer. Não, então, eu me formei pra ser professor de física. Eu me formei pra ser professor de física e hoje eu trabalho com podcast. Mas eu tenho um podcast sobre educação. Sobre educação. Eu fiz licenciatura. Não, beleza. Mas, cara, respondendo então a grande pergunta, título desse podcast: vale a pena mudar de curso? Vale. E outra coisa, eu lembro... Seria muito engraçado se falasse Não, não vai. mas também, eu lembro também que na física tinha apenas uma matéria que eu ia muito bem, que era a matéria de programação, que era a única matéria que eu realmente gostava. As outras matérias que eu não gostava, eu ia muito mal, mas tipo, programação, eu lembro que eu gostava, e eu fazia além da lista de exercícios porque eu gostava, não fazia, tipo, eu não falava, vou fazer a lista de exercício pra estudar, não, eu fazia a lista de exercício porque eu gostava. Eu ouvi um 5º curso vindo por aí. Não, depois de psicologia. Então, Du, você queria. Quando você tava no ensino médio, você queria fazer história. Sempre quis fazer história, sempre falei que eu queria fazer história. Você entrou em direito, depois você prestou engenharia, passou em licenciatura, transferiu pra física e agora finalmente você tá fazendo história. Sim. Cara, como você se sente? Eu posso falar que, tipo, eu me sinto feliz. Fazia muito tempo que eu não, tipo, não... É que, tipo, é difícil. Você não consegue dizer na hora que você tá se sentindo feliz, mas você consegue dizer que tá feliz. Na história, eu fico feliz, gente. Du, eu não entendi, desculpa. Vamos lá. Eu posso falar que, tipo, eu realmente fico feliz de fazer história, porque eu chego animado, gente. Eu acordo 7 horas da manhã. E eu não acordo morto. Eu falo, nossa, eu vou acordar pra ir nessa aula, eu gosto dessa aula. Uhum. E eu lembro uma das grandes coisas que eu percebi que eu tava no curso errado. Quando eu tava na física, já fazia 1 ano e meio que eu tava na física, eu tava na aula de cálculo 2, eu tava olhando pra aula de cálculo 2 falando, nossa, eu não vou ter mais aula de história. Já imaginou ter aula de história da faculdade, como você da hora, você estudar a Revolução Francesa? Eu ficava na aula de cálculo 2, o professor dando aula, eu imaginando como seria uma aula de Revolução Francesa de faculdade. Nossa, cara, que louco. Essa é uma grande dica pra perceber que você tá no curso errado. Então, cara, resumindo, se você tá num curso que você não gosta, se você tá num curso que você não quer trabalhar com isso, e você tem um sonho, cara, vai atrás de fazer o que você gosta. Porque tem uma coisa que você fica pensando, velho, já tô velho pra isso, já tô aqui. Gente, é mais fácil você mudar agora do que você mudar fazer mais 2 anos disso, se querer mudar mais pra frente. Então, Du, muito obrigado por participar do podcast Vida de Estudante. E quem quiser conhecer melhor sobre você, quer tirar dúvida, por exemplo, sobre as faculdades que você fez, quer perguntar sobre física, quer perguntar sobre direito, quer perguntar sobre história, como é que essa pessoa te encontra nas redes sociais? Melhor me encontrar pelo Instagram, _Capelli. E você pode mandar mensagem lá, eu não sou muito ativo, mas geralmente os meus alunos ou mandam mensagem por lá pra tirar dúvidas de exercício, ou só pra conversar mesmo com os meus amigos, então pode mandar por lá. Então, se você aí que é do Ceará, você quiser tirar alguma dúvida de física, é só mandar pro tu. Não se preocupa que eu tenho um ótimo professor de física aqui que eu vou redirecionar a dúvida. É isso aí, Du. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Vida de Estudante. E agora... E Acabou o café! pra quem tá só ouvindo, procure no YouTube. Du acabou de derrubar a água aqui. Mostrou que é tudo uma farsa, não é café que a gente tá bebendo.